Como funciona o planejamento mensal, trimestral, anual aí dentro da sua empresa? Hoje eu quero falar com você sobre isso, aproveitando que nós estamos aqui, ó, eu e Bruno, aproveitando o final de semana, escritório vazio, prédio vazio, para fazer uma das coisas que a gente faz constantemente, que é o nosso planejamento. E a gente faz esse planejamento anual, então primeiro a gente senta em dezembro e tem uma visão ali do que a gente pretende, né, fazer dentro do projeto nesse ano, e depois nós vamos acompanhando e de fato planejando mais de forma minuciosa trimestralmente. Eu até tô atrasada nesse planejamento porque julho foi caótico, então a gente já tinha o planejamento de julho, fizemos ele, executamos, mas é só agora em agosto que a gente tá parando para realmente ver os 2 próximos meses aqui, né, agosto e setembro. Então foi um pouquinho fora da curva aí do que a gente vinha fazendo. Mas, gente, planejamento esse ano para nós foi algo assim, transformou a nossa vida, os nossos resultados, deu muita diferença. Então acompanha aqui um pouco o conteúdo para você entender como é que isso funciona. Olha só, escritório literalmente vazio, gente. E ó, pra quem não conhece a nossa sede em São Paulo, que tá super pequena, que a gente já tá olhando, a gente tá esperando encerrar o contrato para mudar aqui de lugar, porque nós já estamos com todas as vagas aqui disponíveis, não tem mais onde colocar funcionário. A equipe tá crescendo, graças a Deus. E a gente veio pra cá, vista linda de São Paulo, gente. Olha só essa vista, que coisa mais linda. Aqui é a XP, aqui é o JK Iguatemi, o shopping. Bora trabalhar, bora fazer o planejamento, vou mostrar pra vocês como que a gente faz isso. Como é sábado, hoje o look foi confortável, com um cafezinho nas mãos. Bora ligar as máquinas. Bom, agora a gente vai para a parte da mão na massa, né, de fazer realmente o planejamento. Eu vou mostrar para vocês na telinha um pouco aqui, mas uma coisa que eu queria reforçar é a importância de você sentar para planejar as coisas, porque as coisas primeiro acontecem na nossa mente, na nossa capacidade de visão, na nossa capacidade de mentalizar para depois executar. A gente não tem problema, né, nós somos empresários, com execução, com colocar as coisas em prática, com fazer, com trabalhar. A gente não é preguiçoso, definitivamente não somos, inclusive é sábado, estamos aqui, e eu sei que essa é uma rotina muito comum para vocês aí também que estão assistindo esse vídeo, mas o problema, gente, é uma execução sem direção. Execução sem direção só gera frustração. Se você fizer planejamento, você vai sair na frente de 95% do mercado, porque eles não fazem. E quem faz se destaca muito. Então fica aqui o meu reforço para te dizer o quanto isso é essencial para o seu negócio crescer e escalar. A gente pegou isso com muito mais potência esse ano, e esse ano tem sido o ano histórico da nossa empresa. Por isso que eu tenho compartilhado, tenho falado, repetido isso várias vezes para vocês sentarem, fazer o planejamento. E óbvio, né? Não adianta só planejar, a gente vai executar. Mas a ideia é ter uma execução mais direcionada. Ó, a primeira ferramenta que a gente usa para fazer esse planejamento é essa daqui, que é o Notion. A versão dele gratuita dá para você fazer praticamente tudo aqui. Então eu criei uma pasta, né? Que é a empresa do nosso grupo. E aqui estão as empresas que a gente administra, né? Então aqui tem o artesanato. E aí dentro do artesanato tem o planejamento do artesanato de 2025. E eu tenho aqui também, né? As outras empresas, né? Que é a agência e a escola e-commerce classe A, que aí também tem aqui o planejamento de 2025. Então, a gente, nesse dia de planejamento, a gente faz das duas empresas que a gente está atuando aqui mais no dia a dia. Então, eu vou começar aqui hoje com a classe A e aí depois eu vou para o artesanato em copo. Bom, então aqui a gente falando sobre o planejamento de 2025. Então, aqui os objetivos para 2025 é onde a gente estabelece os principais pilares da empresa que a gente tem que olhar esse ano. Isso muda, porque talvez, por exemplo, esse ano é um ano de muito desafio para você na parte de produção, de produto, de lançamento. Então talvez produto vai ser algo que você vai se atentar mais, né? Ou talvez esse ano você vai dar mais força, ênfase para o marketing. Enfim, você vai destacar os pilares. Então, no final do ano passado, né, de 2024, a gente sentou e desenhou esses pilares que a gente queria mais atenção. Então, foi marketing, atacado, marketplace, produto e cliente. Esses foram os pilares que a gente desenhou que ia dar ênfase esse ano. Então, em cima de cada um deles aqui, eu determinei meio que uma coisa que eu não queria deixar faltar dentro desses pilares, né? Então, por exemplo, lá em atacado, eu queria desenvolver uma estratégia mais eficiente de atacado.
eu queria ter uma análise de perfil no CRM, né, desse cliente meu atacadista, eu queria criar o catálogo para atacado, que a gente até então não tinha, queria fazer anúncios específicos para o atacado. Então, eu determinei, naquela época, uma visão que eu tinha para cada um desses pilares aqui. Então, esse foi um ponto muito importante, que foi o nosso ponto de partida, né? E ali, então, em dezembro, eu determinei isso, coloquei alguns KPIs mensais aqui pra gente acompanhar. Pra falar a verdade, a gente não conseguiu acompanhar isso daqui mês a mês, todos esses KPIs, porque eu acho que eu tava viajando na maionese, coloquei muito KPIs aqui, mas a maioria de KPIs do site a gente avaliou, e marketing, acho que uns 50% aí a gente deve ter avaliado mês a mês, tá bom? E aí a gente vem pro cronograma aqui. Então, no cronograma eu fui separando primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. E dentro do trimestre, eu separei por mês. Então, a gente tem janeiro, fevereiro e março. Depois do segundo semestre, a gente tem abril, maio e junho, e assim por diante. E em cada um desses meses, eu destrinchei coisas que tinham que ser feitas para a gente alcançar os objetivos masters, que são os objetivos que eu mostrei para vocês já aqui pro ano de 2025. Abre uma observação. Quando a gente fala de objetivos e a gente pensa nesses objetivos pro ano, gente, muita coisa muda. Porque talvez uma estratégia comece a funcionar muito bem, talvez uma estratégia para de funcionar, talvez você tinha pensado que um pilar era importante, mas depois com o tempo você começou a perceber que um outro pilar é mais importante que ele, então as coisas mudam muito rápido e tá tudo bem. Então, o que eu percebi é que conforme eu ia executando o meu trimestre, eu ia percebendo que o próximo ia mudando muito do que aconteceu nesse último trimestre. Tá bom? Então, é por isso que eu falo que não compensa você planejar os 12 meses de uma vez, porque não faz sentido. Você não tem noção do que vai acontecer em 3 meses. Então, eu fiz trimestral e super recomendo. Então, como vocês podem observar aqui, em janeiro a gente foi colocando, e aí dentro de cada um desses, conforme a gente ia executando, a gente ia marcando o que estava executado aqui. E no final de cada mês, gente, eu criei essa pastinha de debriefing. O que é esse debriefing? É uma análise, no último dia do mês eu faço essa análise, ou no primeiro dia do mês seguinte, eu faço uma análise falando o que deu certo, o que funcionou, o que não funcionou. Então, esse debriefing, ele meio que serve para no final do ano agora, eu vou juntar tudo isso e vou armazenar isso como um banco de informação e de dados aqui pra gente poder trabalhar. Aqui tem todos os meses seguidos, e aí aqui é a primeira fase que eu e o Bruno fazem. Então, aqui a gente senta, nós dois, e vamos determinar, a gente tem que fazer isso esse mês, fazer isso aquele mês. Olha, a gente tem que fazer uma imprensa, uma publicidade na imprensa. Mas aí, quando que a gente vai fazer isso? A gente consegue fazer nesse trimestre? Consegue. Mas consegue esse mês? Não, só consegue no mês seguinte. Então, a gente joga essa tarefa pro mês seguinte. Então, a gente vai jogando as tarefas dentro desse trimestre, de acordo com os objetivos que a gente tem para ele. Finalizamos a primeira parte do nosso planejamento. Inclusive, gente, olha aqui. Inclusive, estamos aqui organizando tudo para levar para imersão. A gente tem uma imersão em Belo Horizonte agora, essa semana, que é a nossa imersão em comércio lucrativo. Tá até aqui com os crachás já pra gente levar. Se você quiser saber mais informações da próxima imersão, deixar o link aqui para vocês na descrição desse vídeo. Agora a gente vai fazer uma pausa, vamos almoçar e aí a gente retorna para pegar o planejamento do artesanato em cobre, né? Então, até para vocês se situarem, gente, o artesanato em cobre nós temos ele há 12 anos, né? Então são 12 anos no mercado. Começou como e-commerce, a e-commerce desde então. Começamos do zero, revendendo. Vou pedir para o editor colocar aqui, vídeos para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho dentro do artesanato em cobre. E é uma empresa que
cresceu muito, ganhou bastante destaque, a gente alcançou parcerias, lugares, clientes que a gente nunca imaginou antes que poderia chegar, né, em tanto em resultado quanto autoridade, né, dentro do mercado também. Então isso foi muito especial pra gente, essa construção. E em 2018 a gente começou a ensinar isso para outros empresários também. Então desde 2018 até então a gente já treinou mais de 6.000 empresas e temos o desafio de até o final do ano que vem treinar mais novas 5.000 empresas com todo esse conhecimento sobre e-commerce, esse 360, né, o nosso método que é a trilha de vendas, onde a gente fala de site próprio, marketplace, redes sociais, e é isso que inclusive a gente fala na imersão, né, e-commerce lucrativo, trabalha de forma individual na mentoria Scale. Então por isso que a gente faz o planejamento das duas empresas, porque elas andam muito juntas, né? Eu sou o CEO do Artesanato em Cobre, então eu cuido de toda essa gestão, né, da empresa, dessa organização, da equipe, do desenvolvimento do planejamento. E aqui dentro da e-commerce classe A, eu sou uma das mentoras, né, também fico com a parte da equipe, então eu também tenho esse direcionamento aqui com eles. Mas só um overview geral para vocês saberem um pouquinho, né, porque a gente tem essas duas empresas rodando aqui dentro desse planejamento. Bom, agora bora almoçar e voltar para pegar o Artesanato em Cobre. Bora almoçar, mas antes deixa eu mostrar pra vocês essa vista do lado de cá do escritório. Aqui, gente, ó, ali é o Cidade Jardins, então dá pra ver bem de pertinho aqui. Ali a gente pega a Bandeirantes, que é o caminho pra casa, então pra ir pra casa aqui eu só pego essa avenida e aí pega Bandeirantes e aí minha casa tá mais ou menos aqui. Essa vista aqui também é incrível. Aqui a gente tem o 360 mesmo de São Paulo, aqui a gente tem o outro lado. Bora almoçar. A gente estava falando ali agora que o planejamento trimestral a gente faz sempre externo, né? Então a gente viaja, aproveita para viajar. Inclusive, vou pedir para o editor colocar aqui parte 2 do planejamento pós-almoço. Bruninho já fez um cafezão, já estamos aqui com o nosso docinho. Muita água, que ajuda muito a desembolar os pensamentos. E agora o nosso planejamento da parte da tarde é todo focado no Artesanato em Cobre. A parte também a gente focou na agência e na classe A. E agora no Artesanato em Cobre a Luz tá amando. O último a gente foi pra Tiradentes, então a gente fez o planejamento. E é mais gostoso, né? Lógico, né? Porque aí a gente passeia, né? Tem aquela coisa de descontração, porque é no ócio, né, que vem muito das ideias boas, né, Bê? Mas esse trimestre não deu, porque tem um monte de evento rolando, um monte de imersão, um monte de coisa acontecendo. Mas em setembro a gente vai seguir a regra do planejamento externo. Já almoçamos e agora round 2, né, B? Bora pro segundo round. Chegamos aqui no hotel com a parte 2 do nosso planejamento. Já trouxe lanchinhos. Não está na dieta, porém, entretanto, todavia, aquele lado nosso que acha que precisa de uma recompensa por fazer algo muito importante, está gritando por uma recompensa. Então, como dessa vez a gente não estava viajando, a recompensa vai ser o quê? Vai ser um lanchinho não saudável, tá? Mas agora a gente vai sentar e fazer o planejamento do Artesanato em Cobre, e aí eu vou mostrar pra vocês na tela. Então, o site subiu 33%, né? E aí os outros canais, vamos pontuar um por um? Crescimento também? Trazer alguém para dentro do marketplace, ter um líder para cada marketplace. Sim, o desafio é sempre a produção, né? O desafio é a produção. Esse é algo que a gente tem que trabalhar mais agora. Se der certo, adquirir outra produção vai ser... Muita gente fala que quem fabrica é Mara, tá sempre na frente porque a margem de lucro é maior. E sim, essa é uma verdade. Mas em contrapartida, a gente tem sempre o grande desafio da produção, né? Então, você que é fabricante, você tem o desafio de ter mão de obra treinada, de ter matéria-prima sendo fornecida o tempo todo. Então, os desafios são diferentes, mas não é mais fácil para quem é produtor, não. Os desafios para você crescer e escalar um negócio, ele tá sempre relacionado ali à sua capacidade de resolver os problemas. Então, hoje e sempre, para nós, um grande desafio é a produção, né? Então, a gente está exatamente
debatendo aqui nesse momento como que a gente pode ir resolvendo isso pra gente continuar crescendo e não precisar ficar colocando o pé no freio toda vez que a produção fica apertada, né? Então esse aí é um ponto importante pra gente aqui. Importante, usamos o ChatGPT para gerar gráfico, para gerar leitura de dados, mas o Bruno sempre faz o confere, porque corre o risco dele dar uma alucinada, né, B? Então ele dá uma conferida para ver se as entradas estão certas, se ele leu direitinho, e aí sim ele começa a fazer o estudo dos dados. As vendas nesse último mês. Uhum. Nós diminuímos a venda no atendimento e no atacado. O atacado caiu esse último mês, que é normal. É tickets altos e poucos pedidos. Caiu 26% e nosso marketplace subiu 126%. What? Nós dobramos, foi o 7 do 7 que deu esse boom. Spike Day. Vem aí os próximos, hein? 8/8, 9/9. O mês de julho, né, no Brasil, ele não tem feriado, não tem datas comemorativas. Então, ele costuma ser um mês muito morno. Então, por isso que essas grandes empresas fizeram tantas ações assim, né, no mês de julho. E é legal você fazer o planejamento trimestral, porque você já olha e se antecipa. Por exemplo, a gente tá organizando aqui Dia dos Pais, né? Setembro tem um feriado no dia 7, que é domingo, tem pouco impacto. Mas você consegue ir visualizando esse trimestre aí também. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui se você também já faz o planejamento. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça também de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Gente, eu tô com uma meta pra gente chegar no nosso primeiro 1.000 inscritos aqui no meu canal de YouTube. Então me ajuda a bater essa meta. Se inscreve no canal, curte o vídeo, manda pra aquela amiga sua que também é empresária e precisa fazer o planejamento da empresa, que tá sempre reclamando que não sabe pra onde tá indo. Já manda esse vídeo e a gente se vê no próximo. Beijo, tchau, tchau.